E se eu te dissesse agora que você não está perdida, você está com a mente cheia demais para conseguir enxergar o caminho, você acreditaria? Olha, eu sei que talvez até nesse momento você esteja sentindo exatamente assim, como se estivesse andando ali em círculos, né, dentro da própria vida, pensando demais, tentando entender tudo, tentando decidir, tentando organizar. E no final do dia, a única coisa que você sente muitas vezes é cansaço. Um cansaço que não é do corpo, ele é um cansaço da mente. É como se você estivesse o tempo todo ocupada, mas nunca avançando de verdade. E aí vem aquela pergunta silenciosa que quase ninguém fala em voz alta. O que tem de errado comigo? Só que talvez o problema nunca fosse você, nunca foi você. Talvez o problema seja que ninguém nunca te ensinou como lidar com a sua própria mente. Porque existe uma coisa muito importante que você precisa entender agora. A tua mente, ela não foi feita para te dar clareza. Ela foi feita para te manter viva. E isso muda tudo. Porque enquanto você está tentando descobrir o que fazer aí na tua vida, o teu cérebro, ele está tentando te proteger de qualquer coisa que pareça incerta. E sabe o que isso gera, na verdade? Excesso de pensamento. Gera dúvida, gera medo, gera confusão. E quanto mais você pensa, mais difícil fica decidir. Quanto mais você tenta entender, mais você se perde. Isso não é coincidência, isso é funcionamento. Existe um autor chamado Byung-Chul Han, que ele fala sobre isso de uma forma muito direta. Ele fala isso no livro que o nome é A Sociedade do Cansaço, que é um livro que inclusive eu te recomendo muito. Que ele fala que a gente não vive mais numa sociedade da disciplina. A gente vive numa sociedade do desempenho, onde você não é pressionado por alguém de fora. Muitas vezes você se pressiona o tempo inteiro. Você tenta dar conta de tudo, você tenta ser produtiva, você tenta melhorar, você tenta evoluir. E no meio disso tudo, você começa a se cobrar de um jeito que vai te consumindo. E aí você se cansa, mas você não entende por quê. Porque tecnicamente você não fez tanto assim. Mas dentro da tua mente, você não parou um segundo. E esse é o ponto do cansaço. Hoje não vem daquilo que você está fazendo. Vem do que você pensa, vem do excesso, vem do acúmulo. Da tentativa constante de resolver a vida inteira no mesmo tempo. E isso vai criando um estado interno onde tudo parece importante, tudo parece urgente, tudo parece confuso. E quando tudo é importante, nada fica claro, sabe? E quando nada fica claro, você trava. E essa trava, ela não é uma preguiça. Não é falta de disciplina. É sobrecarga mental. É como se você estivesse ali tentando dirigir um carro com o para-brisa completamente embaçado. Você até quer ir, mas você não consegue ver. E aí você para. Não porque você quer avançar, mas porque você não consegue confiar no caminho. E aí isso aí, o que faz, né? Vai gerar uma sensação muito perigosa. Que é a sensação de que você está parada enquanto todo mundo está avançando. Talvez você já tenha sentido isso. Isso dói. Porque você sabe que você tem um potencial enorme. Você sente que você poderia estar vivendo mais disso. Mas alguma coisa aí dentro não deixa. E essa alguma coisa é a confusão. Então deixa eu te mostrar algo que talvez mude até a forma como você se enxerga a partir de hoje. Uma mente confusa, ela não consegue tomar decisões claras. E uma vida sem decisões claras vira uma vida sem direção. Isso não tem nada a ver com inteligência, para falar a verdade. Tem a ver com organização interna mesmo. Porque pensa comigo, se dentro de você existe aí um monte de pensamentos soltos, ideias misturadas, dúvidas não resolvidas, medos que não foram entendidos, como que você vai escolher com segurança? Como que você vai ter foco?
Como você vai saber o que realmente importa? Você não vai. Você só vai viver aí reagindo ao que te aparece. Pior, né? Reagindo ao que você sente, reagindo ao que você pensa. Isso te coloca, muitas vezes, num ciclo onde você nunca sente que tem realmente controle. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a achar que isso é quem você é, sabe? Que você é uma pessoa confusa, indecisa, perdida, mas não é isso. Não é, isso é só o estado da tua mente. E o estado pode até ser mudado. Ele pode ser mudado. Agora deixa eu te contar uma coisa curiosa sobre o teu cérebro, que explica muito até o que você pode estar vivendo hoje, tá? O cérebro, ele odeia a incerteza. Então ele prefere ali uma resposta errada até do que nenhuma resposta. Então quando você não tem uma clareza, ele vai começar a preencher esses espaços com medo, com insegurança, com dúvida. E aí você começa a criar histórias. Eu não sei o que vou fazer, eu não consigo decidir, eu não consigo terminar nada que eu começo. Só que essas frases, elas não são verdade. Elas são interpretações de uma mente que está tentando dar sentido sem ter informação suficiente. Isso explica por que você muitas vezes começa coisas e talvez não termine. Explica por que você se sente sobrecarregado, mesmo sem achar que produziu tanto. Explica por que você passa horas ali no celular tentando fugir, só que no fundo você se sente pior, porque o problema não é o que você está fazendo, é o que está acontecendo dentro da tua mente enquanto você tenta fazer. E aqui entra algo muito profundo. Você não está cansado ali, na verdade, da vida, você está cansado de pensar sem uma direção. Porque pensar sem clareza consome mais energia do que agir com foco. E isso já foi observado em vários estudos, inclusive. O cérebro ele gasta mais energia tentando decidir do que executando uma decisão já tomada. E isso muda tudo. O que significa que o teu cansaço, ele não é falta, sabe, de força. Ele é excesso de indecisão. É excesso de caminhos abertos. É excesso de possibilidades. E quanto mais opções você tem, mais difícil fica escolher. E quanto mais difícil fica escolher, mais você adia. E quanto mais você está adiando, o que acontece? Mais você vai se culpar. Isso vira um ciclo. Então eu quero te trazer uma imagem para que você, fique aí na tua mente, para que isso fique na tua mente. Você já leu aquele livro chamado Metamorfose, do Kafka? Aquele personagem ali que acorda transformado e ninguém entende, nem ele mesmo o que está acontecendo. E aquilo é mais do que uma história estranha, né? Um belo dia, o rapaz que virou um inseto. Aquilo é sobre uma desconexão interna. É sobre não se reconhecer. É sobre estar vivendo, muitas vezes, uma realidade que não faz mais sentido. E talvez você não tenha acordado ali transformada fisicamente, mas internamente. Você já não se reconhece mais como antes. Você se sente que algo mudou, né? Mas você não consegue explicar o quê. Isso gera ainda mais confusão. Porque quando você não entende o que está acontecendo dentro de você, tudo por fora começa a perder sentido também. E aí você tenta resolver fazendo mais, tentando mais, cobrando mais. Isso só aumenta o problema, porque você está tentando resolver uma confusão interna com esforço externo. Isso nunca funciona. Clareza, ela não vem de fazer mais, vem de você se entender melhor, vem de entender melhor, de se organizar, vem de parar, de você observar, de você questionar. E isso é algo que quase ninguém faz. Por quê? Parar parece até perda de tempo. Mas, na verdade, parar é o que te permite que você volte a enxergar. E talvez o que você mais precise nesse momento não é de mais embate, sabe? É de mais clareza. Porque quando existe clareza, a ação ela flui. E não ela flui como sacrifício.
ela flui como algo natural, porque existe direção. Aí o esforço ele diminui. Então, quando existe esse entendimento, a mente ela vai se acalmando. E aí você para de viver tentando descobrir tudo ao mesmo tempo. E começa a viver um passo de cada vez com consciência, com intenção, com direção. E é aqui, é exatamente aqui que a tua vida ela começa a mudar. Mas isso só acontece quando você entende uma coisa. Você não está perdida. Você só está tentando viver com uma mente que nunca foi organizada. E a partir do momento que você começa a organizar, tudo começa a fazer mais sentido. Então deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. E eu quero que você responda sem tentar se justificar, só sendo honesta com você mesmo. Quantas vezes você já tentou mudar, tentou se organizar, tentou colocar a vida no lugar, entre aspas, e por alguns dias até conseguiu, mas depois voltou exatamente para o mesmo lugar? E aí, quantas vezes isso já aconteceu contigo? Não é porque você não quer. Não é porque você não tem força. É porque você tentou mudar o comportamento sem organizar a mente que gera esse comportamento. Sem organizar a mente que é a raiz. Isso é como tentar mudar o resultado, sem mexer na causa. Não, é a ação que gera reação. Porque isso aí é o que sustenta, né? Por isso tudo parece começar bem e terminar às vezes do mesmo jeito. Porque a raiz ela continua ali intacta. E enquanto a raiz ela não muda, o padrão ele sempre vai voltar, ele sempre volta. E talvez essa seja uma das coisas mais frustrantes que você já até tenha sentido. Perceber que você até sabe o que fazer, mas você não consegue manter. Isso vai desgastando. Vai fazendo você duvidar de si, vai criando aquela sensação de ai, porque eu sou assim. Mas não, você não é assim, você aprendeu a funcionar assim. E tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. Mas não do jeito que a maioria das pessoas, elas tentam. Não é só, ai, vou pensar positivo e puf, a mágica acontece. Não é assim. Não é só se motivar. Não é sobre só, eu vou consumir conteúdo, vou me sentir inspirada por alguns minutos. Não, isso não muda padrão. É aquilo que você tem a consistência, sabe? Isso só gera um alívio momentâneo. O que muda padrão é consciência mais repetição mais direção. Consciência mais repetição mais direção. Consciência mais repetição mais direção. É você começar a agir de forma diferente, de maneira intencional, de você saber aquilo que você foca, mesmo que pequena, mas consistente. Porque o cérebro ele aprende por repetição. Ele não muda porque você entendeu X ou Y. Ele muda porque você praticou. E isso exige algo muito específico, na verdade. Exige uma estrutura. Porque sem estrutura, você volta para o automático. Sem estrutura, tua mente te puxa de volta porque é confortável. Para o que já é conhecido. Mesmo que isso esteja te travando. O cérebro ele não é preconceituoso. Pode ser que algo te cause dor, mas se a dor ele é o teu natural, é nisso que fica. Porque é o conhecido. E se é conhecido pra você que é inevitável que as coisas deem certo pra você, isso é o conhecido, é isso que vai se propagar. Entende? E aqui entra, então, algo muito importante que quase ninguém fala. Pelo menos eu não vejo quase ninguém falando por aí. Você não precisa de mais força. Você precisa de menos fricção, você precisa facilitar o caminho certo. Porque hoje o caminho errado tá cada vez mais fácil, né? É mais fácil procrastinar, é mais fácil se distrair, é mais fácil se adiar, se acabar. E o cérebro ele sempre escolhe o que é mais fácil. Então mudar não é só sobre eu quero. É sobre construir um ambiente interno e externo que favoreça a mudança. Então imagina aí, se ao invés de você tentar resolver tudo aí na tua cabeça, você tivesse um espaço claro, organizado, aonde você consegue enxergar os seus pensamentos e você entende o que realmente importa, você consegue definir prioridades e você transforma isso em ação, sem peso, sem confusão, sem sobrecarga. Isso muda tudo.
Porque quando a mente ela sai do caos, o comportamento ele muda, naturalmente. E é exatamente isso que muitas pessoas nunca experimentaram. Elas vivem tentando se forçar, quando na verdade deveriam se organizar. Foi percebendo isso, vendo pessoas inteligentíssimas, capazes, mas completamente travadas ali mentalmente, que eu desenvolvi algo muito específico, que é um processo de ativação interna. Não é sobre motivação, não é sobre teoria, é sobre destravar o que está bloqueado aí dentro de você. É sobre entender os padrões que estão rodando aí no automático também, as crenças que estão te limitando, os comportamentos que você repete sem perceber e começar a reestruturar isso de uma forma prática, aplicável, real. Por quê? Quando você entende o que está acontecendo dentro de você, você para de se culpar. Você começa, na verdade, a agir com consciência. E quando você age com consciência, você começa a mudar. E junto com esse processo, existe algo que potencializa tudo isso de uma forma mais absurda, que é um sistema simples, mas extremamente estratégico, tá? Estruturado, que vai te ajudar a tirar tudo da tua mente, organizar, clarear e principalmente executar. Executar. É um sistema que já está pronto, você só faz adaptar com as tuas coisas, com as tuas metas, com os teus objetivos. Porque não adianta nada você só entender e continuar travada. Esse sistema funciona como uma extensão da tua mente. Ele é um cérebro digital que, inclusive, ele está dentro do ativação interna. Ele é uma extensão da tua mente, só que organizada, direcionada, funcional. É como se você finalmente tivesse um lugar onde os teus pensamentos, eles deixam de ser ruído e eles começam a virar decisão, ação, resultado. E isso muda completamente a forma como você vive, certo? Porque você para de depender do como que eu tô me sentindo hoje e você passa a ter o caminho, um direcionamento, algo concreto. E quando existe direção, a mente para de se sabotar. Porque agora ela entende o que precisa ser feito. A mente entende o que precisa ser feito. E talvez seja isso que você estava procurando esse tempo todo, né? Não é mais conteúdo, não é mais motivação, mas um jeito de organizar tudo que já está dentro de você e transformar isso aí em um movimento. Porque lá no fundo, você não está travada porque você não sabe algo. Você está travada porque está tudo misturado aí dentro. E aí você precisa organizar, você precisa de organização interna. Porque quando você se organiza, você destrava. Quando você se organiza, você clareia, você decide. Quando você decide, você age. E quando você age, a tua vida começa a mudar de verdade. Então, se em algum momento aqui, inclusive desse vídeo, você pensou, pô, isso aí explica exatamente como eu estou vivendo, não é por acaso. Eu, sinceramente, não acredito por acaso. Talvez seja o momento de você parar de tentar sozinha, do mesmo jeito que não tem funcionado, e começar a estruturar essa mudança de uma forma consciente. Porque, sinceramente, viver ali com a mente confusa não é normal. Talvez no teu ambiente tenham normalizado dizendo que é normal, mas não é normal. Só ficou comum. Só ficou comum às pessoas, mas não é normal. E a gente não pode normalizar isso. Você não precisa continuar assim. Porque você não está perdido. Você só precisa de clareza. E agora você já começou a encontrar.